Dona Márcia? Sim. Eu marquei um horário. E a sortuda que veio passar calor com a gente hoje no salão foi a Maíra Hecker. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora, mas qual que é a diferença de paquera para assédio? É uma dúvida que hoje em dia muita gente tem, né, com base nessas discussões que a gente vem evoluindo aí com relação ao direito das mulheres. Eu sempre falo que a grande virada de chave para entender isso é a questão do consentimento. Então, tudo que é consentido, uma paquera consentida, ela não tem nenhum viés jurídico que cause impacto na vida das pessoas. Agora, quando você está falando de algo que causa um mal-estar, algo que não tem consentimento, algo que diz respeito a poder, a tipo de controle, em qualquer espaço, seja no trabalho, seja dentro de casa, a gente pode estar falando de algum tipo de crime, algum tipo de assédio. E a violência, ela nunca começa já com um tapa ou com um feminicídio. Muitas vezes a violência psicológica, ela começa com um controle excessivo, uma tentativa de olhar o celular, controlar sua roupa, suas amizades, restringir a sua rede de proteção, afastar você dos seus familiares, ter de fato esse ciúmes excessivo, xingar, ou humilhar, ou fazer brincadeirinhas que possam machucar aquela mulher. Isso é um tipo de violência muito comum dentro das casas. Mas dentro dessa situação, quando é que eu sei? Porque, assim, eu tinha uma amiga minha, não vou dizer quem é, não importa. Ela tava numa relação que, assim, eu de fora, eu tava vendo que tava tudo errado. Tava tudo errado. Mas ela falava que, não, é o jeito dele. Como que eu posso dar esse toque? Ou como que a pessoa descobre? É super comum essa ideia de que os homens são assim mesmo e que a gente tem que aceitar. Mas, na realidade, o mais importante para conseguir que as vítimas ou as mulheres que estão em relações abusivas saiam ou rompam o ciclo da violência é ser uma boa rede de apoio. Em primeiro lugar, é não julgar essa mulher. Se as mulheres só apanhassem, era muito mais fácil de romper o ciclo da violência. Qual é o grande problema? O ciclo da violência faz com que as mulheres se perpetuem nessa relação abusiva. Aquele ciclo, ele começa com um estranhamento, algumas brigas, xingamentos, humilhações, esse afastamento daquela mulher da sua rede de apoio, depois evolui muitas vezes para uma violência física, mas na sequência vem um arrependimento, vem as promessas de que aquele homem vai mudar, vem as declarações de amor. Em seguida, eles passam até por um período de lua de mel, onde ele parece que mudou mesmo. Só que até o ciclo se reproduzir muitas vezes, e aí, a partir de uma 7ª, 8ª vez, essa mulher ela pode ser vítima de feminicídio. Por que a gente sente culpa nessas situações? Muitas vezes a gente sabe que o agressor é que é o culpado e mesmo assim a gente continua achando que a culpa é nossa. Nossa cultura ainda ela é estruturalmente machista. As meninas são desde muito pequenas ensinadas a como se comportar, a como se vestir, a como sentar, e não estão preparadas muitas vezes para se colocar contra a violência. A violência ela é muito relativizada com relação a nós, mulheres. E a gente precisa começar a fazer essa discussão já desde muito cedo para que as meninas não aceitem violências e os meninos aprendam sobre consentimento. Até porque, muitas vezes, quando elas procuram as DDMs ou quando vão denunciar um caso de assédio sexual no trabalho, por exemplo, não é incomum que os agentes da lei ou as autoridades perguntem para essas mulheres que roupa você estava, mas o que você fez para merecer isso? Então ela passa quase com uma revitimização quando ela vai buscar ajuda. Essa culpa, ela já vem arraigada na nossa sociedade, como se a gente tivesse que ser responsável ainda para fazer aquela relação dar certo. Então a senhora não acha, doutor, que de repente é melhor a gente chegar e dizer assim, então homem é assim mesmo, e aí a gente adota uma outra estratégia que seria de autoproteção. Não sei, usar roupas mais discretas, chamar menos atenção, ser menos provocativa. Será que isso poderia ser considerado uma solução? Na verdade, quando a gente vai sempre relativizando, a gente vai se diminuindo, a gente alimenta essa violência. Porque não é a roupa, não é o comportamento da vítima que faz a violência, mas sim essa cultura. A gente tem casos horríveis de violência contra crianças, contra bebês, contra meninas. Então não importa onde nós estejamos, o que precisa é realmente ter uma reeducação, a gente ter política pública efetiva, não só para responsabilizar esses agressores, essas relações abusivas, mas também para tentar de alguma maneira prevenir esses índices que estão tão alarmantes hoje no Brasil. Então, mas assim, né, que tem gente que acha que tem que denunciar, que é a melhor coisa, mas não é verdade que a pessoa vai denunciar, às vezes a vida da mulher piora no nosso sistema de justiça? Não é pior para ela?
Infelizmente, a gente ainda não tem uma política pública efetiva que garanta uma proteção real às mulheres. Mas a gente tem a terceira melhor legislação no mundo de proteção de mulheres. A Lei Maria da Penha ela é reconhecida pela ONU como a terceira melhor legislação no que trata ao combate à violência contra as mulheres. Mas a gente ainda precisa de política pública, a gente precisa de delegacias de defesa da mulher funcionando 24 horas em todas as cidades. O que muitos agressores falam é, vai ser a sua palavra contra a minha, e você não vai provar nada. Hoje a gente tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, para dar mais valor à palavra dessa vítima. Temos um judiciário agora que precisa aplicar esse protocolo para que a vítima não sofra mais uma violência quando se socorrer das nossas autoridades. Essas violências, elas são muito parecidas, a senhora não acha, não? Porque assim, o marido abusador, o chefe assediador, eu acho tudo tão parecido. E como é que a gente sai disso? Eu falo que é a violência de casa ao trabalho. Nós temos muitas legislações para proteger as mulheres, mas isso também é um sinal que a gente fracassou enquanto sociedade. Se você precisa ter Lei Maria da Penha para as mulheres não apanharem em casa, Lei do Feminicídio para as mulheres não morrerem pelo fato de serem mulheres, Lei da Importunação Sexual para as mulheres não serem tocadas nos transportes públicos, né, e no carnaval, etc. Lei Mari Ferrer para a questão de violência, para combater violência institucional, e outras legislações, é sinal que a gente fracassou um pouco enquanto sociedade, porque a gente só quer viver em paz. Hoje a gente tem muita legislação e essa lei ela tem que ser devidamente aplicada. Então as autoridades têm o dever de fazer a proteção das mulheres. No processo judicial, bater na tecla da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e ter todo um aparato da sociedade que não só proteja essa mulher, né, e que ela possa viver livre de qualquer violência, mas que também reeduque aquele agressor, porque senão o que a gente faz é afastar aquele agressor por uma medida protetiva, por exemplo, daquele núcleo familiar, mas ele vai constituir nova família e vai reproduzir essas mesmas violências em outros espaços. É muito importante que a gente comece a denunciar, porque com as métricas das denúncias a gente consegue ter política pública efetiva do governo. A gente tem uma estrutura que ainda inibe as denúncias das mulheres, porque elas muitas vezes vão para lá e são revitimizadas. É isso, acabam perguntando a ela o que ela teria feito para que ela tenha sofrido uma violência, para que ela tenha tido seu corpo tocado. Quando, na realidade, a gente precisa, enquanto sociedade, se responsabilizar com esse conforto e com esse acolhimento das mulheres. E essa batalha não pode ser vista só por nós, mulheres. Essa batalha é da sociedade brasileira. Os homens precisam estar também envolvidos no combate à violência contra todas as mulheres. Então, a gente precisa agora criar ferramentas e mecanismos para que elas se sintam acolhidas e possam denunciar e não sejam revitimizadas. Tá lindo, ó. Tá ótimo. Olha. Você ficou maravilhoso. Gostou da cor? Adorei. Mesmo. Obrigada. Tá selvagem, né? Obrigada, dona Márcia. Claro. Eu tô na luta, filha. Obrigada. Eu vou levar lá da volta. Olha, muito obrigada, viu? Boa sorte lá com aqueles machos. Obrigada, boa semana pra Vamos, vocês. querida, mas é chique demais. Tchau, meu amor. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.